Estamos hoje aqui para proceder à reapreciação do decreto da Assembleia da República relativo ao financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais, vetado politicamente pelo Sr. Presidente da República no dia 2 de janeiro deste ano, depois de um acordo com a maioria das forças partidárias representadas nesta Assembleia e deliberado em Conferência de Líderes, para que esta reapreciação se fizesse depois do Congresso do PSD e da entrada em funções do novo líder do partido. Na mensagem dirigida a esta Assembleia, o Sr. Presidente da República sublinhou que, quanto ao regime do financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais, os partidos políticos estão obrigados a especial publicidade e transparência e que houve duas matérias especialmente relevantes, relativas às quais não foi apresentada qualquer justificação para a opção do legislador, reportando-se em concreto ao fim de qualquer limite global ao financiamento privado e à não redução do financiamento público, traduzida no regime de isenção do IVA. Quanto à publicidade e transparência, o Grupo de Trabalho e a Assembleia da República que aprovou este diploma em 21 de dezembro de 2017 foi publicamente acusado de ter sido preparado em segredo e com soluções envoltas em opacidade. Mas é bom esclarecer que o mesmo foi o resultado de um longo, intenso e exaustivo trabalho feito ao longo de vários meses no Parlamento, em estreita colaboração com o Tribunal Constitucional, com vista à obtenção de um texto consensual sobre esta matéria. Com reserva, aceitamos. Em segredo, é pura mentira. Ainda hoje constam no portal da Assembleia da República as convocatórias das reuniões do Grupo de Trabalho. Recorde-se que foi o Tribunal Constitucional quem enviou à Assembleia da República, em 27 de outubro de 2016, um documento no qual suscitava diversos problemas, incluindo as questões de inconstitucionalidade relacionadas com a matéria agora em causa, o financiamento dos partidos e das campanhas eleitorais. Essas questões foram apreciadas e refletidas no âmbito de um grupo de trabalho informal, constituído no âmbito da primeira comissão, o qual funcionou ao longo de 6 meses de forma absolutamente exemplar e obedecendo a todas as regras regimentais, como de resto acabou por ser amplamente reconhecido pelos deputados de todos os partidos. Repito, de todos os partidos, incluindo o CDS-PP, na reunião da primeira comissão no passado dia 10 de janeiro, conforme consta da respectiva ata. Podia ter sido feito de forma diferente? Podia, sim, senhor. Os procedimentos podem sempre ser mudados e a regra da transparência no processo legislativo pode ser sempre aprofundada. Foi isso que fizemos e por isso é que estamos novamente a discutir esta temática numa grelha alargada que permite uma fundamentação muito mais completa e específica, de maneira a dar total transparência aos argumentos apresentados e à sua fundamentação. Acresce a isso que o tempo decorrido desde a primeira aprovação, há cerca de 2 meses atrás, serviu para que esta temática fosse discutida em toda a comunicação social, com debates vivos e acesos, algumas vezes até com argumentos oportunísticos e populistas, o que permitiu o total esclarecimento dos cidadãos sobre as matérias em causa. Entendemos, por isso, que está cumprida uma das exigências do veto presidencial, que é proceder ao debate e à fundamentação com conhecimento público das soluções adotadas sobre o modelo de funcionamento partidário e também o esclarecimento dos cidadãos. Quanto ao conteúdo das alterações introduzidas, é preciso sublinhar que este diploma contém mais de uma dezena de alterações e só 2 delas referentes a uma única lei das 4 que foram modificadas, que é a Lei do Financiamento, é que mereceram contestação pública e reparos do Sr. Presidente da República. As 2 questões incidem sobre a isenção de IVA dos partidos políticos e a eliminação do limite da angariação de fundos. Quanto à primeira questão, isenção do IVA, a intenção do PSD, ao alterar o artigo 10º, foi pura e simplesmente clarificar
que o benefício de isenção do IVA dos partidos políticos incide sobre a totalidade da aquisição de bens e serviços para a sua atividade, procurando desta forma confinar a margem de discricionariedade interpretativa da autoridade tributária em face da redação em vigor. Obviamente que não se tratou de permitir, como alguns defenderam, que os partidos passavam a poder pedir a devolução do IVA pela aquisição de bens e serviços, independentemente da finalidade. Nunca foi essa a intenção do PSD. Não, esse benefício só existe, como de resto já transparecia da anterior redação, na estrita medida em que a aquisição de bens e serviços se destina à atividade do partido político enquanto tal, e não o partido político que atua noutras vestes que nada têm a ver com a sua atividade. Portanto, mantém-se a existência de uma finalidade como não poderia deixar de ser. Esta justificação teve na opinião pública e publicada, e no Sr. Presidente da República, uma interpretação diferente daquilo que lhe quisemos dar, perpassando na opinião pública a ideia de que se estava a alargar a isenção do IVA aos partidos políticos. Mesmo a questão das campanhas eleitorais não estava, nem nunca esteve, na nossa intenção ser abrangidas, até porque a inserção sistemática da norma do artigo 10º, no capítulo 2º, relativo ao financiamento dos partidos, e não no capítulo 3º, relativo ao financiamento das campanhas eleitorais, permite concluir que as despesas de campanha estão claramente fora, pois no âmbito da norma estão apenas e tão só as despesas de gestão corrente dos partidos políticos. Mas, senhoras e senhores deputados, uma coisa é a intenção, outra é a prestação pública dessas alterações. Por isso, e porque não queremos que fiquem dúvidas nos cidadãos, resolvemos, conforme compromisso assumido publicamente pelo atual presidente do PSD, Dr. Rui Rio, e também pelo outro candidato às eleições, apresentar uma alteração nesta matéria, eliminando a proposta constante do decreto e mantendo, portanto, em vigor a redação atual. Eliminamos o artigo 10º do decreto da Assembleia e mantemos em vigor o preceito consagrado na atual lei. Nada mais cristalino e perceptível, para que não fiquem quaisquer dúvidas perante os cidadãos. Apesar de entendermos que não há aqui nenhuma contradição, também assumimos que esta alteração dá mais confiança aos cidadãos e certeza de que não vai haver mais isenção de IVA para os partidos políticos. O que para o PSD é essencial é que não haja dúvidas nos cidadãos de que os partidos políticos vão ter mais regalias do que as que estavam na anterior legislação e que haveria um tratamento diferente do resto dos portugueses. Não queremos esta percepção na opinião pública. Se esta alteração for aprovada, deixa de haver interpretações duvidosas da norma transitória. Se não for aprovada e por cautela, ficam também clarificada com a nossa alteração a esta norma a questão da retroatividade do IVA. Recorde-se que houve no debate público a tentativa de fazer crer que a alteração legislativa relativa ao IVA tinha natureza retroativa, uma vez que a norma transitória referia a aplicação da nova lei aos processos novos e aos processos pendentes à data da sua entrada em vigor, que se encontrassem a aguardar julgamento, sem prejuízo da validade dos atos praticados na vigência da lei anterior. Nada mais falso, uma vez que a norma transitória, muito embora não concretizasse o tipo de processo a que se referia, só se poderia reportar, como é evidente, aos processos relativos a contas dos partidos políticos e das campanhas eleitorais, pois só relativamente a este tipo de processos e a nenhum outro incidiram as alterações legislativas introduzidas pelo decreto da Assembleia da República, como foi de resto a intenção do Tribunal Constitucional quando sugeriu a introdução dessa norma e até a sua feitura. Mas também nesta matéria o tempo ensinou-nos que mais vale prevenir do que remediar. Quanto à segunda questão, o limite do financiamento, foi entendido que o fim do limite à angariação de fundos era demasiado baixo e facilmente atingível, o que criava constrangimentos na realização dos grandes eventos. De resto, o Tribunal Constitucional tinha já sinalizado ao Parlamento que seria desejável uma reponderação do regime jurídico aplicável aos grandes eventos partidários. E ao fazer-se uma reflexão sobre esta matéria,
entendeu-se adequado eliminar o limite estabelecido para as receitas de angariação de fundos, uma vez que há total transparência em relação a este tipo de receitas, que são obrigatoriamente registadas e discriminadas em listas próprias, anexas à contabilidade dos partidos, havendo sobre elas total escrutínio e fiscalização da entidade das contas. Também estão definidos os donativos individuais e a forma como são doados. A lei faz esta regulação e o valor final não nos traz especiais preocupações. Entendemos que nesta questão, independentemente da questão e da posição individual, o consenso alargado a que se chegou não feria os princípios do PSD nesse grupo de trabalho. Esclarecida com total transparência a fundamentação da opção do legislador relativamente às duas questões controversas, é de sublinhar que o decreto da Assembleia, ora em apreciação, introduziu um conjunto de outros melhoramentos em matéria de financiamento de partidos políticos e de campanhas eleitorais, a maioria das quais sugeridas pelo Tribunal Constitucional, que pela sua relevância importa destacar a mais importante e de que ninguém fala. No que respeita à fiscalização das contas e à atribuição à entidade das contas e financiamentos políticos da competência para investigar as irregularidades e ilegalidades das contas dos partidos políticos e das campanhas eleitorais, bem como aplicar, sendo o caso disso, as respectivas coimas com a possibilidade de recurso, com efeitos suspensivos para o Tribunal Constitucional, que decidirá em plenário. É evidente e deve ser aqui sugerido como preocupação que a principal alteração contida neste decreto nem sequer perpasse pela comunicação social. Às vezes a agenda mediática não corresponde às preocupações que o Tribunal Constitucional manifestou sobre esta legislação. Desta forma, assegura-se, por um lado, o respeito pelo princípio do acusatório, garantindo-se que a entidade responsável pela fase da avaliação da prestação das contas não seja a mesma que julga as eventuais irregularidades e ilegalidades. E, por outro lado, a existência de direito a recurso, quer das decisões que constam a existência de irregularidades e ilegalidades na prestação de contas, quer das decisões de aplicação de coimas aos partidos políticos e respectivos responsáveis ou aos mandatários financeiros das campanhas eleitorais. Sanam-se assim as dúvidas definitivas de constitucionalidade que o atual regime jurídico suscita a este propósito, seguindo-se o modelo sugerido e preferido pelo Tribunal Constitucional. Com este debate e com estes argumentos, entende o PSD que estão objetivamente fundamentadas as razões das alterações introduzidas, bem como a fundamentação específica e pormenorizada da necessidade de alterar estas 4 leis. Com certeza, e a concluir, penso que o PSD fundamentou as razões das alterações introduzidas, demonstrou a preocupação com uma maior transparência no processo legislativo e tornou públicas e escrutináveis as razões e fundamentações desta proposta. Disse. Obrigado, Sr. Deputado.